Boa noite, aqui é noite, né? Salve Maria Imaculada, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo diferente, né, do que eu estou fazendo esses últimos dias devido à época da quaresma, que são os vídeos com orações. Mas eu vou vir com uma oração daqui a uns dias a respeito do anjo da guarda, o terço do anjo da guarda. Mas antes disso eu queria contar um pouquinho para vocês qual é a minha experiência com o anjo da guarda, quando foi que eu o conheci, né? Como foi essa experiência de eu começar a dialogar com o anjo da guarda, de acreditar tanto, né? E de ter essa certeza antes mesmo que eu soubesse sobre o assunto, porque eu não tinha ideia de que as coisas que eu pensava realmente eram verdade. Então é isso que eu quero estar falando para vocês aqui hoje. Eu fiz até uma lista, que quando o assunto tem muitos tópicos, eu faço essas listas porque eu posso me esquecer. Na hora eu penso em tudo e depois eu acabo por me esquecer. Então, eu coloquei aqui, né, fazer um vídeo contando sobre a minha relação com o meu anjo da guarda, como as pessoas que me conhecem, ou muitas pessoas aqui que veem o meu canal, que veem as minhas postagens no Facebook, por exemplo, sabe que é uma relação muito estreita, né, que é como aquelas crianças que têm o seu amiguinho imaginário, porém a gente tem a certeza de que isso não é uma imaginação, que é algo real. E como que isso começou a acontecer? Eu não me lembro bem a idade que eu tinha, mas era por volta dos 7 anos. Que eu me lembre bem, era por volta dos 7 anos, mas talvez até antes, só que isso eu não me lembro. Que eu tinha a noção, né, mais ou menos, de que o meu anjo da guarda estava comigo, mas sem saber que de fato isso realmente era verdade. Eu imaginava na época que eu era a única pessoa do mundo que pensava assim e que ninguém mais pensava, claro, e não tinha coragem de falar para ninguém, porque as pessoas iam falar, é uma maluquinha, né? Ou então é coisa de criança. Então eu ficava caladinha, mas na época, como eu não tinha esse discernimento do que era um anjo da guarda, eu dizia que eu tinha uma fadinha que estava sempre comigo. E uma vez eu própria, né, me questionando, perguntei para essa fadinha: "Mas você existe mesmo?" Porque eu tenho tantos amiguinhos imaginários que na época eu já tinha noção, né, que eu tinha, mas eram muitos mesmo. Fazia tipo assim, uma escolinha inteira de amiguinhos imaginários. Eu sempre fui muito criativa. E aí, dentro da minha cabeça, né, que é assim que ele se comunica comigo, dentro da minha cabeça, e com as emoções que eu sinto dependendo do que é falado. Mas nessa época, né, eu era criança ainda, e aí falou na minha cabeça: você não vai se esquecer da minha voz. Outras pessoas você vai até esquecer, os outros personagens, né? Mas de mim você não vai se esquecer. Quando você entrar na sua fase adulta, quando você estiver mais velha, esses outros personagens você não vai se lembrar de nenhum, vai se lembrar, mas não vai se comunicar com eles, né? Não vai saber que, quando eu era criança eu pensava, mas de mim você vai ter aquela total confiança de falar sempre. E foi o que aconteceu, né? Eu sempre tive isso e até hoje é a mesma imagem que me vem na mente de quando eu era menorzinha, do rosto, que eu vou estar mostrando para vocês aqui também, a figura. E o que eu achei interessante foi porque várias coisas do que eu falava, né, dialogava na mente, ou então coisas que eu fazia e que os padres, né, que estudam sobre isso de angiologia, disseram que realmente tinha que ser feito assim, ou quando pessoas vão explicar como, né, dialogar melhor com o seu anjo, como ter aquela intimidade com o seu anjo da guarda, porque, claro, cada um de nós, não é só eu, né? Cada um de nós, você que está me assistindo também, tem o seu anjo da guarda. Só que tem muita gente que tem aquela dificuldade de, mas como que eu vou conversar com o meu anjo da guarda? É um ser que eu não vejo. Raríssimas pessoas, né, mas existem, conseguem ver. Mas não é o meu caso, tá, gente? Eu nunca vi com os meus próprios olhos, mas era assim, aquela visão da fé. E eu sempre imaginava ele na minha mente, mas de uma forma muito bem descrita, de dizer o tamanho do cabelo, a cor dos olhos, a pele, como era, a roupa que veste, tudo muito detalhado desde criança. E até hoje, e essa imagem nunca mudou, é exatamente igual. E eu anotei aqui também como fazer uma boa meditação. Antes de falar, né, como fazer uma boa meditação, eu resolvi contar, né, para minha irmã. Eu tinha por volta de uns 11 anos de idade e falei: quer saber, eu vou falar com esse assunto pelo menos com ela, por causa que se ela me achar doida, é só a minha irmã, né, não vai passar daqui. E aí eu falei pra ela, o nome dela é Juliana, né? Eu falei: Juliana, você já teve alguma experiência, assim, de falar como se tivesse uma fadinha? Aí ela ficou assim, aí eu comecei a explicar. Eu falei: porque eu desde pequena, eu nunca falo isso, mas desde pequena eu tenho aquela coisa de
ter alguém que eu converso, e eu acho que é o meu anjo da guarda. E comecei a falar, e comecei a descrever o jeito que eu imagino, né, esse anjo. E eu não sei porquê, é na forma de uma mulher, e é uma mocinha que eu vi pouquíssimas vezes até na televisão. Teve uma época que eu vi na televisão, não sei se foi porque eu a vi na televisão que eu fiquei com essa imagem na cabeça, ou se eu já tinha essa imagem na cabeça e depois vi a pessoa na televisão. Isso eu não consigo me lembrar, mas é o que mais próximo que parece, se não bem igual, é a foto que eu vou estar mostrando para vocês aqui no final do vídeo. E aí ela ficou assim espantada. Eu pensei, deve estar me achando uma maluca. Só que não, ela também tinha isso, só que ela também não contava porque tinha vergonha de dizer e pensava que era só ela que tinha essas coisas, né? Assim como eu. E aí ela foi me contar também a parte dela. Ela, não, agora que você tá falando, eu também tenho isso, eu imagino, é um homem assim, assim, assim. Não, aliás, ela não falou. Ela disse que imaginava, né, que era um homem, porque eu falei que eu imaginava como mulher. E aí eu falei, antes de você falar, deixa eu dizer para você como eu imagino o seu anjo da guarda, porque eu tinha na minha mente alguns, não todos, até hoje em dia eu tenho muita dificuldade com algumas pessoas, é uma pequeníssima parte de pessoas com quem eu consigo mentalmente visualizar o anjo da guarda delas, do mesmo jeito do meu, com detalhes e tudo. Das outras pessoas, nessa coisa de oração, que eu vou explicar sobre como meditar, como rezar com os anjos da guarda, o que acontece é que como se fosse uma coisa embaçada. Eu não consigo ver o rosto, né? Só uma coisa embaçada. E eu sei que, né, tem alguma presença ali, mas não consigo ver o rosto. Mas quando as pessoas são mais próximas de mim, aí eu consigo visualizar um rosto também. Mas tudo na mente, não vejo nada. E aí eu perguntei para ela, né, se eu podia descrever para ela ver se estava certo ou se estava errado. E eu falei exatamente os detalhes, né, que ela ficou impressionada e depois me disse, mas é exatamente desse jeito que eu imagino também, que ela também era pela imaginação. E ela ficou espantada de eu saber qual era a forma que ela imaginava, sem ela ter me dito, né? E aí a gente achou interessante tudo aquilo e começou a falar mais sobre o assunto, que até então nenhuma falava para outra. E só depois de um bom tempo que eu comecei a falar com a minha mãe, meu pai não, mas a minha mãe mais sobre esses assuntos, então ela começou a querer ficar mais perto de nós para escutar mais sobre isso, porque diz que a fé dela ia aumentando, né, à medida que ela escutava essas coisas. E foi bom, já tive várias experiências que se eu for contar aqui o vídeo vai ficar muito longo, mas já tive várias experiências de alguma coisa me falar, faça isso, e eu fazer, e os detalhes de tudo que era dito que ia acontecer ser exatamente igual, mas geralmente é fazendo algo para uma pessoa, né? Não propriamente para mim, mas para mim também, mas fazendo algo para uma pessoa, tipo, faça isso para ela assim, diga isso, isso e isso. E geralmente com aquela coisa, e ela vai te responder assim, assim, assim. E é exato. Ou então não diga isso para essa pessoa, porque ela vai interpretar de outra maneira. E a própria pessoa, antes de eu dizer nada, já começa a falar sobre aquele assunto, como se ela não gostasse que falassem para ela dele. E aí eu já entendo, né? Não, é porque me foi proibido de falar, e isso é uma confirmação de que não é mesmo para eu falar nada com essa pessoa, ainda mais em assuntos relacionados à religião, quando a pessoa ainda não está preparada para ouvir certas coisas. Aí eu anotei aqui também, como fazer uma boa meditação com a ajuda do seu anjo da guarda. Você aí, né, vai pensar, nossa, mas que bom, né, que sorte a dela. Mas eu vou te dizer uma coisa, qualquer um de nós tem essa sorte, tá? Não é só eu, todo mundo, como eu falei, tem um anjo da guarda, você também, a qualquer momento, pode conversar com o seu. É bem simples, eu não vou falar que é a forma eficaz, mas é a forma que eu faço, né, e que eu acho a mais simples e a mais normal, que as pessoas que não têm esse dom, né, da visualização, veio. Você fecha os seus olhos e você imagina um rosto. E o primeiro rosto que vem na sua mente, não foi o meu caso, porque eu não me lembro nem como foi, eu não fiz essa preparação, simplesmente surgiu. Mas, né, se vocês quiserem, podem tentar imaginar um rosto. E aquilo que for o mais parecido, né, o que mais vocês conseguirem deixar fixo na sua mente, faça de conta que é o rosto do seu anjo da guarda. Não estou dizendo aqui que o rosto ao qual eu imagino o meu anjo é necessariamente aquele rosto que ele tem. Mas, como muitos padres explicam, e eu não sabia na época, a gente pode imaginar, porque nós somos humanos, a gente consegue ter fé em coisas que a gente vê. Então, você pode muito bem imaginar um rosto para ficar mais fácil essa convivência com seu anjo, já que é um ser que você não vê, né, que é algo espiritual. Mas você pode sim imaginar um rosto para ficar mais fácil para você, que eu acho que é isso que aconteceu comigo e eu fiz sem saber que poderia ou não, né? Tipo, antes de saber se eu tinha permissão para isso, eu já fui lá e fiz.
E no caso, assim, para rezar, você imagina, né, ele do seu lado, e às vezes acontece comigo de eu sentir sensações como se realmente tivesse alguém do meu lado, só que não me dá medo, né? Não tenho aquele pânico, tipo, ai meu Deus, tem alguém aqui e é algo espiritual. Não, dá uma paz, uma calma, às vezes uma alegria, às vezes uma emoção. Por isso que eu falei no início do vídeo que mexe muito também com o emocional da gente. O que é muito bom, porque para nossa oração ser eficaz, precisa mesmo mexer com o emocional. Tá tudo interligado, né? Alma, espírito, os sentimentos, claro, né? O cérebro, tá tudo ligado. Então, o que eu recomendo para vocês é imaginar um rosto. E, por exemplo, quando for fazer adorações eucarísticas, eu adoro fazer isso. Quando a gente faz adorações eucarísticas, eu imagino que ele está tocando algum instrumento e eu geralmente gosto de cantar, né, nessas adorações. Então eu canto e imagino, visualizo, né, na mente ele tocando o instrumento e a gente ali cantando juntos para Jesus, como se eu e o meu anjo da guarda estivéssemos ali ao mesmo tempo fazendo a adoração a Jesus. E não só eu propriamente, mas o meu anjo, que com certeza, né, vocês sabem, os anjos fazem uma adoração contínua, mas naquele momento tá ali comigo, aqui mesmo na terra, aqui mesmo do meu lado. Então é isso, a gente ajuda muito, né, a gente a sentir mais a presença do Espírito Santo, a sentir mais Deus próximo de nós, e acontece meio, sei lá, depende de cada um, né, mas a gente começa a sentir como coisas místicas acontecem, e os nossos olhos se abrem, e a gente consegue perceber melhor essas coisas. Muita gente até fala, nossa, você fala nesses assuntos com muita alegria, mas é o que eu sinto e eu tento passar. Com certeza não dá para passar, né? É algo que é até inexplicável às vezes, mas é pelo menos uma pontinha que eu tô tentando passar para vocês do que são meus sentimentos em relação a isso de Anjos da Guarda. Anotei aqui cantar nas adorações com ele, né? Que é uma sugestão, você pode fazer. E eu já fiz uma experiência que é muito legal, gente. É de você rezar o texto com seu anjo da guarda. Ele vai fazer a primeira parte e você faz a segunda da oração. Por exemplo, o Pai Nosso é a primeira parte, né? Eu faço de conta não, eu imagino, né? Ele fazendo, escuto uma voz dentro da cabeça, aquela coisa toda, imagino mesmo a vozinha, né? Como que é. E depois, né, a resposta do Pai Nosso, eu faço, eu mesma, com a voz alta. E as Ave Marias a mesma coisa, eu fico em silêncio no início e na resposta, eu faço a resposta da Ave Maria em voz alta. Mas já começa a ter aquela coisa, parece que realmente você realmente está, só que você não escuta a voz. Mas parece que você está escutando realmente uma voz que fala e depois você dá continuidade. Isso é muito bom, né? Rezar o terço em dupla. Né? E é isso mesmo que acontece, a gente tem que pôr na cabeça que isso é real, que a gente sempre reza quando a gente está rezando ou está fazendo qualquer coisa na nossa vida, tem alguém, né, esse amigo que é para a vida toda, desde o nosso nascimento até a hora que a gente morre. E eu não sei direito se depois que a gente morre, se for pro purgatório, se ele permanece ainda, mas eu acho que sim. Eu andei lendo algumas coisas a respeito, mas eu não me lembro bem porque eu leio muitas coisas, então eu não lembro bem. Mas durante a vida, desde quando o feto está na mãe, até a hora que essa pessoa morre, com certeza absoluta, o anjo está ali 24 horas por dia do seu lado. A missão dele nada mais é do que estar ao seu lado e escutar, né, todas as suas lamentações, as ações de graças, né, que é muito importante a gente dar a Deus as ações de graça, né, que ele merece. E tudo que se passa na sua vida, ele está ali assistindo, e se você quiser falar com ele, ele está aberto, né? Como um amigo, tem muita gente que diz, mas eu não sinto a presença do meu anjo da guarda, eu não é diferente. Mas é como aquele amigo que você dá abertura ou não. Se você não conversa com aquela pessoa que está sempre perto de você, a pessoa vai perceber que você não quer conversa e não vai ser invasivo. Agora, se você dá mais oportunidades, a pessoa começa também a ter, né, um diálogo maior com você. Que no caso é o que acontece com os anjos. Dizem, né, eu não sei porque eu não sou todas as pessoas do mundo para saber, mas dizem que no mundo inteiro todas as pessoas já tiveram essa sensação que tem alguém ao seu lado ou que já imaginaram estar falando com alguém, que também é chamado de voz da consciência, que é o nosso anjo da guarda. Então, se você tinha dúvidas disso, todo mundo, né, já tem aquela experiência de falar com si mesmo, você está falando sim com o seu anjo da guarda. E como eu escrevi aqui, use a imaginação para senti-lo perto de si, né? Então, você tem que
usar a imaginação, fechar os olhos, imaginar um rosto. Ou se de tudo você não conseguir imaginar, porque tem alguns casos que eu tento, tipo, como o Padre Pio, né, de levar recados para outras pessoas, tentar imaginar o meu anjo da guarda levando o recado para aquele outro anjo da guarda daquela tal pessoa, e eu só consigo ver o meu, mas o outro, tipo assim, eu vejo uma silhueta, mas não vejo o rosto, como que é a roupa. E agora eu vou descrever aqui para vocês como é que eu imagino o meu anjo da guarda, né? Que eu falei que é com detalhes, ricos em detalhes mesmo, que eu imagino. Eu imagino assim, não quer dizer, tá, gente, que os anjos sejam assim, né? Como eu digo, é só uma coisa para ficar mais próximo, mas que eu sempre tive na minha mente e nunca vai sair. Tipo, eu sei que aquela imagem vai ser sempre a mesma, não envelhece, não tem nada disso, mas é sempre a mesma, igualzinha. E eu vou mostrar até uma foto que parece muito, muito, muito com o que eu imagino, mas não as roupas, né? Claro que é o contrário, que no caso das roupas, como ela é uma pessoa normal, né? É até uma atriz de televisão, não muito conhecida, mas é uma atriz de televisão. Mas a forma como eu imagino, não sei porquê, é essa pessoa, é esse rosto. Não faço ideia porquê. Não é alguém que é chamativo, é alguém quase anônimo, assim, que não é muito conhecido mesmo na televisão, mas, né, é esse daí. Como eu imagino? É uma pessoa que tem os cabelos ruivos, mas são partidos no meio e bem curtinhos. Vem até aqui no máximo, mas são mesmo bem curtinhos. É uma mulher, também não sei explicar porquê, bem magrinha, muito branca. Inclusive essa luz que está aqui é mais ou menos a pele dela, como eu vejo. Um pouco menos iluminado do que essa luz, né? Claro que é uma lâmpada, mas é como se de dentro da pele dela saísse luz. É uma pele bem branquinha, que eu até brinco que parece uma vela, porque é muito branco, não existe ninguém branco desse jeito. E que sai uma luz de dentro. E é muito magrinha e usa uma roupa branca, somente isso. Não tem nada, não tem cinto amarrando, não tem asas. É uma roupa branca com a manga longa até aqui, assim, mostra os braços, né, essa parte aqui, mas até tampa os ombros e tampa até o cotovelo. De manga longa, toda branca, só uma túnica branca, simples assim, nada mais. Não tem enfeites, não tem nada. E ela tem os olhos castanhos, apesar de ser ruiva, né, os olhos, castanhos escuros mesmo, assim como o meu, mas claro, pouca coisa. As sobrancelhas bem finas, o rostinho muito parecido com daquelas imagens de Nossa Senhora, que mostra que eu acho que todos os anjinhos têm... A gente pensa, né, que tem aquela cara, mas é mais ou menos assim. Um rosto delicado, né, bem fininho, nariz fino, a boca pequena, essas coisas, a sobrancelha fina. E o que mais? Não usa nada, nenhum acessório, brinco, colar, nada disso. E não usa maquiagem nenhuma. Tem naturalmente as bochechas um pouco rosadinhas, mas bem de leve, e a boca também rosada, mas claro, né, sem batom, sem nada, nenhum tipo de maquiagem, é só o cabelo curto, ruivo, lisinho, partido assim, né, curtinho, e essa túnica branca. Eu não vejo os pés, não me lembro assim de pés, mas sei que ela é muito magrinha, muito delicadinha, assim, se fosse uma pessoa, parece que assim, se abraçar dá até medo de quebrar, né, como diz, e muito branquinha. Né? Só isso que eu posso dizer. Não tem mais nada, é exatamente só isso mesmo. E essa imagem me vem na cabeça desde criança, e até hoje é a mesma. E teve uma coisa que aconteceu que eu achei muito interessante, que teve uma vez, que foi a única vez que essa mesma voz que eu imagino na minha mente eu ouvi com os meus próprios ouvidos. Foi uma única vez, né? Só aconteceu essa. Eram 5 da manhã, mais ou menos, de 4h30 para 5 da manhã. E eu estava dormindo, né? Eu ainda morava no Brasil, estava dormindo e de repente eu acordei com alguém dizendo a seguinte frase, exatamente isso. Leia primeiro, não, o Papa está muito doente. Leia 1 Pedro de 1 a 5. E foi só. E eu acordei, por causa que como eu ouvi uma voz de mulher, eu imaginei que era minha mãe me chamando. E quando eu levantei, eu vi que não tinha ninguém, mas que aquela voz era muito parecida com a voz que eu imaginava dentro da minha cabeça. E detalhe, eu não sabia que existia 1 Pedro na Bíblia, porque eu não era muito de ler Bíblia, né? E aí eu procurei na Bíblia por curiosidade e tinha lá, no final da Bíblia, 1 Pedro, 2 Pedro, eu ordem mesmo. E comecei a ler o versículo, né, o capítulo 1, versículo de 1 a 5, que ela disse, leia 1 Pedro de 1 a 5. Só que foi só isso, ela não especificou que eram versículos. E eu deduzi que era, né, porque eu não conhecia nada
daquele livro. Aliás, conhecia da Bíblia, mas eu nunca cheguei àquela parte para ver. E eu comecei a ler, falava sobre o Papa, falava os deveres que a gente tem com os mais velhos, né, como a gente tem que respeitá-los, sobre as autoridades também conosco, e essas coisas todas. Eu não estava entendendo nada, eu falei, por que que me chamaram, né, eu dormindo, me chamaram para ler isso, não tem nada a ver comigo. Aí, né, claro, a bendita não olhou o restante, né? Fiquei só naquilo, versículo de 1 a 5, não entendi, fechei, mas achei interessante eu ter sido acordada por essa voz, que parecia ser do meu anjo da guarda, e dormi de novo. Quando o dia amanheceu, lá para as 8, 9 horas, eu falei com a minha irmã, não me lembro quantos anos que eu tinha, gente, mas assim, depois daquele dia a gente começou a sempre falar sobre esse assunto mais abertamente. E aí, quando ela acordou, né, eu falei com ela sobre o sonho. E na hora que eu falei isso da Bíblia, ela falou assim, mas me dá a Bíblia, você viu quantos capítulos ela tem? Aí eu falei, não, eu nem sabia que existia 1 Pedro na Bíblia. E quando eu peguei a Bíblia, tinha o capítulo 1 até o 5. Ela não estava me dizendo para ler o versículo de 1 a 5, era todo o livro. Era do capítulo 1 até o capítulo 5. E quando eu passei as folhas que eu fui olhar, acabava no capítulo 5. E depois já passava para o outro livro. Então, leia 1 Pedro de 1 a 5, leia todo o livro de 1 Pedro. Desde o início, que é o capítulo 1, até o último, que é o capítulo 5. Vocês podem confirmar aí na Bíblia de vocês, mas eu não sabia. Isso me deixou mais encantada ainda, porque realmente foi exatamente como ela falou, eu que não prestei atenção. E a minha irmã me alertou disso. Ela, então, se é de 1 a 5, são os capítulos, ela não falou versículo. E aí eu li, e na época eu entendi, era algo que eu estava rezando sobre, foi antes do Papa Bento XVI renunciar, né, e entrar o Papa Francisco. E eu tinha visto algumas profecias de Nossa Senhora a respeito disso, falando que iam ter 2 papas, que um ia estar, né, na cadeira e o outro não, e que isso era uma coisa que só aconteceu uma vez na Igreja Católica, e era uma coisa, né, estranha, porque nós sempre fomos acostumados a ver um único papa, e quando ele morria, ele era substituído. Mas ter 2 papas ao mesmo tempo, que é o que acontece agora, né, o Papa Bento XVI é Papa Emérito. Então eu estava rezando sobre isso, porque na época eu ainda não tinha entendido o que ia acontecer, e tive esse sonho nessa época, né? Então é isso. Foi a única vez que eu escutei a voz. Mas na grande maioria das vezes não é assim, né? Algo só na mente, são intuições, né? Que é o mais correto de se falar. São intuições que eu tenho e que geralmente é aquilo mesmo. É muito raro eu errar. Porque o que acontece também? A gente pode ter confusões espirituais, porque nós não sabemos como é que, quando é que é a gente e quando é que é o anjo. É um pouco complicado isso, não sei se outras pessoas têm essa dificuldade ou não, mas eu tenho. Muitas vezes eu penso algo e penso, foi eu que pensei ou foi meu anjo que me disse? Eu não sei. E aí, pelo assunto, às vezes eu penso, isso está muito humano, fui eu. Ou outras vezes eu penso, não, isso está muito espiritual, não foi eu. Ou outras vezes eu não sei de algo, eu faço uma pergunta e eu obtenho a resposta e fico convicta, não, é realmente isso. E quando eu vou pesquisar, ou o acaso acontece de eu ver alguma coisa, um padre ou alguém muito estudado dizendo, é exatamente a resposta que eu obtive. Mas antes de pesquisar, né, a pesquisa só confirma aquilo que foi me dito. De uma coisa que eu não sabia, mas que ali a pergunta gera aquele pensamento e vem como resposta, né? Outras pessoas dizem que isso é filosofar, não sei, no meu caso, o que é ou se é isso mesmo. Mas, bom, essa é a minha experiência, não é algo tão místico assim, apesar de várias coisas muito legais que já aconteceram, a grande maioria eu nem me lembro, porque eu posso dizer que quase todos os dias acontece alguma coisa assim interessante. Não quase todos os dias, mas assim, digamos que uma vida 100%, 70%. Mas é bom, né? De vez em quando isso tem que acontecer até para reavivar a nossa fé. Então é isso, essa é a minha experiência. Eu vou deixar aí a foto para vocês verem qual que é a pessoa que mais representa, que mais parece com esse ao qual eu imagino. E digo para vocês que anjos não têm sexo, porque eu falei que eu imagino como uma mulher, mas não tem a anja e o anjo, tá, gente? É tudo anjo, não tem isso de sexo feminino e masculino. Porém, não sei porquê, desde pequena eu imagino assim.
Mas eu espero que vocês tenham gostado e depois eu vou estar trazendo para vocês o terço, tá? Do Anjo da Guarda, que eu vi na internet, achei muito legal e vou estar aí mostrando para vocês para a gente dar continuidade aos nossos vídeos da Quaresma, né? Que eu fiz uma playlist e todos esses vídeos falam sobre a Quaresma, né? Todos esses vídeos que eu estou colocando relacionados a gente estar rezando nessa época de Quaresma, né? Então, a Via Sacra, a oração a São José, porque é em março, né? O mês de São José. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado e se vocês quiserem nos comentários compartilhar suas experiências com o seu anjo da guarda, caso vocês tenham, que eu duvido que não tenha, alguma coisinha sempre tem para se contar, vocês podem escrever aqui, tá bom? Salve Maria Imaculada, foi muito bom estar com vocês e boa noite ou bom dia para vocês que estão aí no Brasil. Salve Maria!